Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim falar sobre o livro que eu li esta semana, intitulado de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo saber se eu gostei ou não desta obra aqui. Eu vou nesse vídeo falar um pouco sobre a vida do autor, o contexto em que a obra se passa, tá? O ano em que ela estava vivendo, a era, né? Que estava girando em volta da obra quando ela foi publicada, as censuras e as outras edições que houveram neste livro aqui, e também, claro, falar da minha opinião e uma pequena sinopse da história, e falar alguns pontos também que eu achei mais interessantes de serem pontuados aqui neste vídeo, tá bom? E este é um livro que é muito interessante você saber a vida do autor para ler a obra, tá? Esse é um caso de uma obra em que refletiu muito sobre a vida do autor. Oscar Wilde, então, nasce na Irlanda, em Dublin, que é a capital lá do país. Ele vivia então de 1854 a 1900. Ele tem uma vida curta de apenas 46 anos. Ele teve um único romance publicado, que é justamente O Retrato de Dorian Gray, que já virou um enorme sucesso logo na época, causando muita polêmica, tá? E ainda virou um clássico, né, das literaturas mundial. Porém, ele teve muitos outros contos publicados, um deles chamado O Fantasma de Canterville. Sua mãe era escritora e o seu pai era médico. Bom, ele participou de um movimento artístico chamado esteticismo, onde eles defendiam meio que a arte pela arte, ou seja, a arte ela não ia muito além do que estava lá. Então a arte ela tinha um objetivo, na visão deles, claro, de ser simplesmente bela, bonita, a mais bonita possível. Porém, a arte ela não tinha necessidade de passar nenhuma lição de moral ou nenhuma lição de vida, uma reflexão, não. A arte é a arte e ponto final. Um pouco dessas ideias estão presentes aqui dentro desse livro aqui, tá? Esse foi um movimento artístico que teve um destaque na Europa no século XIX, na era da época vitoriana. A arte para eles não imitava a vida, e sim a vida é quem deveria imitar a arte. O Oscar, ele se casa em 1884 com uma mulher chamada Constance. Com ela ele tem 2 filhos, então. Em 1895 a sua vida meio que tem uma grande reviravolta, né? Ele acaba sendo preso no auge de sua carreira. Ele já era muito conhecido naquela época, ele tinha um grande nome já. Muito por essa influência, né, de defender o esteticismo, ter estudado em muitas escolas, já ter ganhado alguns prêmios. A sua pena foi de prisão de 2 anos com trabalho forçado. E a pena que deram para ele, então, seria imoral para a sociedade daquela época. O autor, Oscar, ele era gay, então ele tinha um relacionamento homoafetivo com outra pessoa. E isso é meio que descoberto. E isso na época era considerado um crime, então por isso ele acaba sendo preso e toda a sua carreira se acaba ali, tá? Trechos do próprio livro de Retrato de Dorian Gray foram usados contra ele em seu julgamento, tá? Porque alguns trechos da versão sem censuras, né, ficavam mais explícitos. Alguns momentos entre o Dorian e um dos personagens que era o Basil. Eu não sei como se pronuncia direito o nome desse outro personagem, mas eles tinham meio que um relacionamento, algo a mais ali, né, as entrelinhas, algum sentimento a mais aflorado principalmente da parte do Basil. Ele é solto então 2 anos depois, em 1897, mas ali a sua carreira, sua vida, tudo já estava perdido. Ele decide então fugir, né, e viver no anonimato em Paris, e lá ele morre então de miséria. Ou seja, ele teve uma vida cheia de altos e baixos, né, e o final realmente foi um final bem trágico para esse autor aqui, que podia ter escrito muitos outros romances incríveis, como O Retrato de Dorian Gray. Bom, a era vitoriana na Inglaterra foi um período onde a Rainha Vitória reinou do ano de 1837 ao ano de 1901, então foi do século XIX ao comecinho lá do século XX. Uma das pessoas que ficou mais tempo, né, no trono, ela ficou mais de 60 anos no reinado. E bom, naquela época o moralismo, né, estava muito em alta, todas as pessoas eram muito comportadas, tinha as regras dos bons costumes, mas a gente sabe muito bem que não é por baixo dos panos ali a sociedade era bem hipócrita, tá?
tinha uma desigualdade muito grande e muito por conta dessa sociedade em que o Oscar Wilde estava inserido, que ele teve esse fim tão injusto para a vida dele. Ou seja, era uma época extremamente conservadora e foi justamente nessa época onde muitos artistas ficaram revoltados, né, com aquela sociedade, com a hipocrisia daquela sociedade, e eles, nas obras deles, refletiam então seus ideais, os seus pontos de vista sobre aquela sociedade. Existem algumas versões diferentes de O Retrato de Dorian Gray, tá? E a versão que é a mais fácil de se encontrar, infelizmente, aqui no Brasil, é a versão censurada, que é, infelizmente, a que eu acabei lendo aqui, tá? Eu não sabia na hora que eu comprei que era a versão censurada, tá? Eu nem sabia que existia essas versões diferentes de O Retrato de Dorian Gray, mas essa edição aqui da Penguin e Companhia das Letras é uma versão com censuras, tá? Uma versão que tem aqui no Brasil e é um pouco mais fácil de se encontrar e que não possui censuras é a da Biblioteca Azul, publicado pela editora Globo. É uma edição bem completa, pelo visto, e com certeza eu pretendo ler o livro depois nesta edição para ver, né, aí as diferenças. Em 1890 sai então a versão que acabou sendo censurada pelos editores da revista, algumas palavras foram retiradas na época da publicação, tá? Então já logo no seu início da publicação já tiveram alguns cortes na obra do autor, logo quando foi publicada na revista mensal em que a obra foi encomendada e publicada. Inicialmente publicada em 13 capítulos, se tornam 20 capítulos, então o autor, Oscar Wilde, ele decide acrescentar mais algumas coisas na história para deixar ela um pouco mais romanceada, né, digamos assim, e ele acrescenta algumas coisas e retira bastante dessas partes imorais que eram consideradas na época. Porém, ele deixa aquelas coisas meio que na subjetividade, nas entrelinhas, mesmo, ele não retira todo aquele ar da história, tá? Lembrando, pessoal, esse daqui é um livro que foi publicado na era vitoriana e na época era um livro que causou muita polêmica, tá? Mas nos dias de hoje a gente vê que esses trechos não teriam nada demais. E essa versão de 1891 é a versão que é publicada pela Penguin, onde tem um prefácio que o Oscar Wilde acrescentou, onde ele meio que diz ali que a arte é nada além arte. Todos aqueles que procuram algo a mais além disso é porque estão refletindo seu próprio interior dentro daquilo. E a terceira versão, que é a versão que o autor escreveu inicialmente, sem corte nenhum, sem censura nenhuma, foi só publicada muitos anos depois, e essa é a edição que a Globo publicou, a Biblioteca Azul publicou aqui no Brasil. A coleção da Folha, né, também, se eu não me engano, eles trouxeram uma edição que também é a sem cortes, tá? Mas essa é bem mais difícil de se encontrar. Ou seja, a maioria das edições que você encontra é a da versão de 1891, onde tem os 7 capítulos extras, onde os 13 se tornam 20 capítulos. Então, se seu livro tem 20 capítulos, é a versão com censuras, tá? Se o seu livro tem 13 capítulos, é a versão sem censura, provavelmente. Bem, mas dito tudo isso, então, do que se trata a história, né? Nessa história vamos acompanhar aí o principal personagem, que é justamente o Dorian Gray, que é um jovem rapaz que no início do livro fica ali parecendo que ele é um jovem mais inocente, digamos assim, ele representa a inocência, e ele é um rapaz também que causa aí uma certa boa impressão nas pessoas por conta da sua aparência, da sua beleza, né, enfim, e da sua juventude também. Aos poucos aqui no livro, por um certo acontecimento, a gente vai ter uma mudança muito drástica neste personagem, tá? A gente tem o Basil também, que é o pintor deste livro aqui, onde ele vai justamente fazer um retrato do Dorian Gray. Ele vai fazer, então, ele diz assim que vai ser o retrato que ele vai mais se dedicar em toda a sua vida. E o Dorian Gray, né, o ser humano Dorian Gray, vai ser o modelo para aquele retrato. E a gente tem também o Henry, o Lord Henry, que é meio que um amigo do Basil. E o Basil, então, ele vai apresentar depois do Lord Henry para o Dorian Gray, tá? Quando ele está finalizando o seu retrato, ele conhece, então, o Dorian Gray, o Lord Henry, tá? E vai ser logo de cara, nesse primeiro encontro, no primeiro diálogo em que o Dorian Gray tem com o Lord Henry, que a gente vai ter aqui uma corruptura do Dorian Gray. Ele começa a ter aquela parte mais, aquele instinto, né? Ele reconhece, então, o Lord Henry faz ele reconhecer que ele pode sim se beneficiar então da sua beleza, da sua juventude, e que não existe mais nada além da vida melhor do que os prazeres que a juventude pode lhe oferecer. Então é a partir desse momento em que o Dorian Gray ele toma conta então do poder, né, que ele tem com a sua beleza, com a sua juventude, enfim. O Lord Henry ele começa a bajular até demais
o Dorian Gray. E o Lord Henry, ele é um personagem muito instigante aqui na obra. E é um personagem que, sempre quando as pessoas leem, é o que as pessoas ficam mais também... São a que mais impressiona as pessoas, né? Porque os trechos aqui, as reflexões que ele faz, são muito interessantes, tá? E ele é um personagem que ele consegue persuadir o Dorian Gray e os personagens também à volta, com os seus diálogos, seus argumentos, as filosofias de vida, que ele nem sempre bota em prática aquilo que pensa, e ele só começa a falar, mas na prática a gente vê aqui em contraponto um pouco da vida dele, ele não bota muito bem esses pensamentos em prática, tá? E essa influência que ele vai ter sobre o Dorian Gray vai ser muito importante para a transformação do personagem aqui nessa história. Porém, eu acho que aqui o Lord Henry, ele não teria, assim, um poder tão grande para fazer o Dorian Gray mudar drasticamente. Eu acho que esse era um sentimento, esse egoísmo do Dorian Gray, né, que ele tem e vai demonstrando, vai ficando escancarado ao decorrer da leitura, já existia dentro dele há um tempo e isso só foi aflorado por conta aí também do Lord Henry. É como se no início do livro, Dorian Gray ele representasse a inocência, o Basil ele representasse então um meio termo entre os dois e o Lord Henry representasse o pecado. Ele é um livro que se encaixa lá naqueles tipos de livros góticos, mas não chega a ser um livro de terror, tá? Ele é um livro que é um pouco sombrio em alguns momentos, mas ele não chega a dar medo. Eu já ia esquecendo de falar o que é esse retrato, né? O que o retrato causa então no Dorian Gray. A primeira vez que o Dorian Gray olha o retrato pronto, ele fica impressionado com a beleza que ele tem. É pela primeira vez que ele então se apaixona por si mesmo, digamos assim, pela beleza que ele tem. E ele então meio que vende a sua alma para aquele retrato. Sim. E é a partir daí que a história vai ficando cabulosa, porque ao vender a sua alma para o retrato, ele vai ficando cada vez uma pessoa mais fria. E isso é muito interessante na obra. E tem um trecho que fica até aqui destacado na contracapa dessa edição, que é quando ele olha, então, pro retrato. E acho que não tem nada melhor do que eu recitar esse trecho aqui para vocês terem uma noção de como é o espanto que isso causa no Dorian Gray. Como é triste, eu vou ficar velho e horrendo e medonho. Ele jamais envelhecerá, além deste dia de junho. Se pudesse ser diferente, se eu permanecesse para sempre jovem e o retrato envelhecesse, por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada em todo o mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isto. Os personagens aqui nesse livro também, principalmente o Lord Henry, são muito sarcásticos e fazem diversas alfinetadas para a sociedade inglesa daquela época. Ou seja, com esse trecho que eu acabei de ler aqui, a gente consegue ver que o Dorian Gray ele é um narcisista completo, né? Ele é capaz de vender a sua alma pela beleza. E é impressionante como o personagem vai ficando frio, ele vai perdendo a sua sensibilidade aos poucos e vai ligando só para si mesmo e para os seus bens materiais. Ele não se importa com ninguém aqui dentro dessa história. Depois aqui no livro, a gente vai ter um novo núcleo de personagens que vai ser a família Vane, né? Acho que é assim que se pronuncia, Vane. Então, vai ter a senhora Vane, que é a mãe desses dois irmãos, que os irmãos então são a Sybil e o James. A Sybil, então, ela é uma garota que ela é uma atriz de um teatro, em um lugar que fica meio que na periferia, lá daquela cidade, né? E o Dorian Gray vai conhecer ela um certo dia, em uma de suas apresentações, mais especificamente no dia ela vai estar apresentando a Julieta, da peça Romeu e Julieta, e o Dorian Gray ele meio que se apaixona pela figura dela, mas vai ter um certo acontecimento aqui dentro da história em que vai fazer o Dorian Gray ele meio que repensar esse amor. E é aí que a gente, no final desse meio que, quando ele começa a repensar sobre essa paixão, se realmente existe, é que a gente vê como o personagem ele está ficando cada vez pior. E o James, que é o irmão dessa garota, ele é um marinheiro e ele fala pra ela, ele é um cara meio que bruto, assim, diz que se o Dorian Gray fizer algo para ela, ele nunca vai o perdoar por isso e vai tentar o matar a qualquer modo. Sobre a escrita do autor, eu não achei um livro difícil de ler. Porém, teve um capítulo aqui neste livro em que eu fiquei um pouco confuso, né, em alguns momentos. Foi um capítulo mais arrastado, tá? Que é este daqui. Na minha edição é a página da Penguin, é a página 149. E este capítulo aqui, então, a gente tem o perfeito trecho aqui, né, que o autor consegue narrar de como o Dorian Gray ele está se importando justamente por coisas materiais apenas. Então ele fala das coisas em que ele coleciona, das
como ele aprecia as joias e tudo mais. Só que foi um capítulo assim muito reflexivo, teve palavras difíceis de ler, é um capítulo mais arrastado também, é um pouco complicado, na minha opinião. Mas foi a única parte do livro em que realmente eu fiquei um pouco assim arrastado na leitura, mas de resto é um livro que ele tem uma leitura muito fluida, tá? Tem aqueles momentos um pouco mais complicados de se ler, não é um livro totalmente fácil de se ler, que você lê numa sentada só, mas não é um livro difícil não, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, existe uma adaptação cinematográfica dos Estados Unidos para esse livro aqui, que é de 2009 e que chegou nos cinemas brasileiros em 2011. O pessoal não fala muito bem dessa adaptação, eu não assisti ainda, então não vou falar nada, mas eu pretendo assistir sim, para fazer um comparativo aí entre as duas obras, e provavelmente quando eu assistir, eu vou trazer ele no vídeo de assistidos do mês. Bem, pessoal, então fica aqui a minha recomendação. Ele não é um livro grosso, ele tem em torno de 260 páginas, tá? Corram atrás da edição sem censuras, tá? Porque a edição que o autor escreveu é a versão mais fiel e eu acho que a gente tem que respeitar essas obras do autor e procurar a versão menos censurada possível. Mas se você tem essa edição aqui também, leia de qualquer forma, porque foi escrito pelo Oscar de qualquer forma, tá? Aqui são palavras deles que estão aqui neste livro, porém tem coisas modificadas, tá? Então a experiência pode ser um pouco diferente entre as duas leituras, mas vá sempre na versão sem censuras, que vai ser a que eu vou ler logo em breve, tá? Então essa edição aqui da minha edição da Penguin segue o padrão das outras edições, até de capa, designer e tudo mais. Ela não tem orelhas, é uma edição mais econômica, tá? O papel, ele é até um papel bem bom, tá? A diagramação eu achei muito boa. Porém, ele também não traz extras, ele não traz nenhum texto de apoio, não traz notas de rodapé, é uma edição muito simples, muito compacta, traz uma pequena biografia do autor, digamos assim, né, aqui no início. Tem também aquele prefácio do original do Oscar Wilde, que é muito interessante você ler, tá? Mas de resto, assim, é uma edição bem enxuta. Acho muito legal então esse livro, e lembrando que o autor, ele na época não tinha intenção nenhuma de dar uma lição de moral no final dessa história, tá? Isso não fazia meio que o tipo do Oscar Wilde, mas é legal que a gente acaba tirando sim uma lição dessa história aqui, que é você não ligar simplesmente só pela sua aparência, essa obsessão pela beleza eterna, né? Você vai envelhecer um dia e a beleza, ela não é tudo, né? Às vezes um ser humano, ele pode aparentar ser uma pessoa muito bondosa, uma pessoa confiável, mas por dentro a sua alma, ela é doente, a sua alma, ela é feia, digamos assim, né? E isso daqui tá muito explícito aqui dentro desse livro, tá? A alma de Dorian Gray, a gente consegue ver aqui dentro desta obra, ela está cada vez ficando mais doente, ela vai ficando cada vez mais horrenda, né, digamos assim. Até o próprio Dorian se assusta às vezes ao olhar a sua própria alma, o seu próprio reflexo. Porém, por fora, ele continua o mesmo. Uma obra de extrema importância, dá para levantar diversos assuntos falando dela aqui, tá? Eu gostei demais, é um roteiro que empolga também, ele tem um final muito interessante, tá? Eu gostei muito desse final aqui. E, enfim, eu não sei se o final da versão original também é o mesmo ou é um final diferente, tá? Bom, mas se você leu alguma dessas versões, se assistiu o filme também, comenta aí embaixo nos comentários, vamos dialogar, tá? Vou ficando por aqui, eu dei 4,5 estrelas para esse livro aqui. Eu só tirei meia estrela dele por conta aí desse capítulo em que eu fiquei com uma leitura um pouco mais arrastada, mas foi um capítulo mais denso, na minha opinião, que eu acabei não curtindo muito. De resto, é um livro excelente, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!